Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Bem-vindos à sala do banquete. Neste nosso espaço aqui, a EBD em seu lar, nós vamos estudar, degustar porções da palavra do Senhor. Na nossa segunda lição, Despertamento Espiritual, um milagre, que nós vamos estudar. Então, se você não é ainda inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe, ative o sininho, abençoe outras pessoas através da sua atitude. Nós observamos que o título da nossa lição, Despertamento Espiritual, um milagre, e quando a Bíblia registra milagre, a palavra milagre, devemos atentar o seu valor, a sua importância. Porque muitos dos problemas que há em torno da doutrina do milagre começam na questão da definição, definir. Alguém diz assim, houve um grande milagre. Todos os milagres são grandes, então não existe milagre pequeno, porque milagre, no contexto bíblico, são coisas que acontecem que só Deus é quem pode fazer. Devido à dificuldade da tradução ou transliteração do grego e do hebraico e vice-versa, nós encontramos nas Escrituras vários substantivos, tanto grego como hebraico, que são traduzidos por milagres, por sinais, maravilhas, obras, etc. Nenhum desses termos corresponde com perfeição ao termo genuinamente bíblico, na sua essência, a palavra milagre. Porque, por exemplo, o termo grego que equivale a sinal, muitas vezes refere-se a milagre, como também a acontecimentos que não devem ser considerados milagre, como a circuncisão. A circuncisão foi um acontecimento e não foi um milagre. Então, há essa dificuldade. Então, milagre ele é um acontecimento causado de modo incomum pelo poder de Deus, fora e longe do alcance do homem. O homem pode ser até servir de instrumento para o milagre de Deus, mas o milagre ele emana diretamente do Senhor. Por esta razão, nós vamos estudar hoje Romanos capítulo 13, versículo 11, que é o nosso texto áureo, que diz, e isto digo, conhecendo o tempo que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Esse aí é o nosso texto áureo. A nossa verdade prática diz, o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. A nossa leitura diária está no livro de Esdras, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 7, também Neemias, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3, onde está inserida a nossa lição. O objetivo geral dessa lição é reconhecer a origem de um despertamento espiritual e suas finalidades. E ele tem mais 3 objetivos que nós vamos ver paulatinamente, né? Então, uma coisa muito importante na nossa introdução, a gente vai ver, vai aprender realmente a origem do despertamento espiritual. Quando diz aqui no primeiro subtópico, o despertamento espiritual emana do próprio Deus. Então, quando ele diz aqui, no primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Então veja bem que Daniel orou, Daniel jejuou, Daniel tinha uma vida de santificação, mas como comentarista, o saudoso pastor Eurico Bergsten, ele dizia que tudo isso que da vida espiritual de Daniel não foi esta razão para acontecer o milagre. Por quê?
Ele diz aqui: todavia não foram as orações de Daniel e nem sua vida santificada que produziram o despertamento, mas foi o próprio Deus que fez o milagre do despertamento de Ciro. Então, o despertamento é um milagre, o despertamento espiritual. Então, quando ele diz Deus, ele usa instrumento para cooperarem com ele. Deus não precisa, não depende de homem, mas ele precisa dos homens. Precisa de mim, de você, para que ele faça cumprir todo o seu desígnio, aquilo que ele quer e sempre vai fazer. Porém, milagre não se explica. Hoje tem até show dos milagres, é tanta baboseira em respeito às coisas santas de Deus, que não passa apenas de uma manifestação meramente humana. Então, ninguém explica milagre com palavras humanas. Jesus disse para Nicodemos que o homem espiritual, ele é assim, ele vai e vem, ninguém sabe distinguir para onde ele vai, como o vento. Então, por esta razão, podemos ver, diz o comentarista, o resultado do despertamento e até mesmo sentir a sua operação das virtudes do século futuro. Mas, na verdade, nada sabemos e nada entendemos do poder de Deus. Nós somos muito limitados a entender o poder de Deus. Tem muitos que se acham detentores do poder de Deus, de querer explicar, não. Então, o despertamento espiritual emana do próprio Deus, provém do próprio Deus, ele é a fonte. Então, ele precisa que você e eu, ele precisa que a gente dê lugar para ele encontrar em nós, para cumprir aquilo que ele quer. Quem sabe uma alma para ser ganha, quem sabe ser liberta na área de ensino em vários sentidos. Deus, ele conta conosco e ele quer operar o milagre em nossas vidas. O segundo tópico diz as finalidades do milagre, porque é o seguinte: quando acontece um milagre, nos dias de hoje, vamos supor que aconteça um milagre na nossa igreja, não é para promover aquele que orou, nem o pastor e etc. Não. Quando acontece um milagre, é para satisfazer o propósito de Deus. Por isso entra a sua vontade, tem que ser soberana e tem que prevalecer. Provérbios capítulo 21, versículo 1 diz que como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, para tudo quanto ele quer o inclina. Então, o que Deus quiser, ele disse assim: olha, eu quero que vá pregar lá em Nínive, e eu vou escolher Jonas. E Jonas tentou desviar, e o Senhor fez com que ele fosse lá e pregasse, chamado a vontade soberana de Deus. Não daria a Jonas o direito de salvação em ele ir, mas Jonas foi escolhido para satisfazer o desejo e a vontade do Senhor Jesus. É isso que devemos ter em nossa mente. Então, observe que a finalidade, e aqui as finalidades foram muitas. E a primeira foi a restauração nacional de Israel, porque ele estava exilado. Eles foram para a Babilônia, na primeira leva no ano 606. Daniel foi junto com muitos outros. E lá o cativeiro serviu para lapidar a idolatria de Israel. E Israel voltou curado da idolatria. Então, muitas vezes, Deus permite que a gente passe por um certo cativeiro em nossa vida, entre aspas, para nos podar, nos limpar. É como se fosse um ouro no crisol. E Deus permitiu que ele fosse, mas também Deus havia profetizado, tanto através de Jeremias como através de Isaías, o propósito dele. Ele dizia: vocês vão, construam, estabeleça, porque vocês vão e não vão voltar logo. Esta era a mensagem de Deus para o seu povo quando eles foram cativos para a Babilônia. Mas também Deus deu a promessa que os 70 anos haveriam de se cumprir, e de antemão Deus já tinha, veja bem, aí já desmonta qualquer
perspectiva de entendimento humano quanto às coisas de Deus. Entre 200 e 150 anos por ali, Deus já havia falado antes o nome da pessoa que iria executar o seu desígnio, porque o despertamento depende, ou seja, emana do próprio Deus. Então, o começo da restauração de Israel se deu quando Ciro foi despertado por Deus em cumprimento à palavra profetizada por Isaías. No capítulo 44 está na nossa lição, e o versículo 28, 45, de 1 a 6, mais ou menos 180 anos, 150, 200, não importa o tempo. Aqui há muito questionamento sobre datas, mas vamos no milagre, no teor milagre, o fator milagre. Então Deus falara isso antes. E mesmo sendo um rei de uma nação idólatra, pagã, Deus fez de Ciro o seu instrumento para fazer cumprir a sua vontade soberana. Aí é onde a gente vai entender a vontade de Deus, o querer de Deus. Quando ele disse, agindo eu, quem impedirá? Essa é a vontade de Deus, chamada vontade executiva, a ação executiva de Deus. Quando ele decreta, acabou. Então ele escolheu Ciro. Ele já tinha escolhido, Ciro nasceu, normalmente já vimos como ele tomou conta de Babilônia, agora Deus disse, chegou o momento. E o rei Ciro foi despertado por Deus, ele lendo as crônicas, o sono sumiu, e Deus faz assim, e veja bem que Deus incutiu no espírito de Ciro a sua vontade. Você já pensou? Se eu e você permitisse que Deus incutisse em nós o nosso espírito humano, Paulo disse aos romanos, não sejais vagarosos no cuidado, mas seres fervorosos no espírito, servindo ao Senhor no meu espírito. E muitas vezes quando a gente quer fazer as coisas fora dos planos de Deus, sem a vontade de Deus, sem o desejo de Deus, Deus não aprova. Mesmo que seja parecida. Moisés foi para o Egito, permissão de Deus, ação executiva de Deus. Mas Moisés um dia quis libertar o povo a seu modo. Ele despertou nele um zelo pelo povo, o seu espírito. Ele matou um egípcio, enterrou na areia. Mas não era a vontade de Deus ainda, não estava dentro. Deus não tinha incutido no coração de Moisés essa ação dele libertar. Quando ele estava lá em Midian, que ele viu a sarça queimando, que ele teve um encontro pessoal com Deus e viu que ele não tinha condições, ele disse, eu sou um homem que não sei falar, tenho dificuldade. Aí Deus disse, agora é você que eu preciso. Quando a gente acha que é alguma coisa, Deus não dá muito valor não. Mas quando você diz, Senhor, eu não sei nem falar, o Senhor disse, então agora é que eu preciso de você. Você vai lá porque que alguém perguntar quem te mandou, diga que eu sou o enviou. Então essa é a soberana vontade de Deus, o querer de Deus. E logo o Ciro tomando conhecimento da profecia, como ninguém sabe, existe muita especulação, deve estar ali nas crônicas e tal, ele tomou uma decisão para fazer cumprir. E o que foi que ele fez? Ele proclamou imediatamente um édito, ou seja, um termo judicial, autorizou os judeus a retornar a Jerusalém e edificar a casa de Deus em Judá. Então é a ação maravilhosa de Deus quando Deus faz cumprir em nós o seu desejo como finalidade. A segunda finalidade é a restauração espiritual de Israel. Primeiro ele preparou a restauração nacional, trouxe o povo se ambientou, matou a saudade, agora Deus faz a restauração espiritual. Deus sempre procura o homem quem faz barreira, o homem quem toma as atitudes errôneas, pelo seu coração duro e endurecido, pela falta de submissão e compreensão à palavra de Deus, dando mau exemplo por onde anda, até mesmo na igreja que congrega. Então precisamos mostrar para o povo quem nós somos, que nós somos instrumento. Eu tenho ali um violão, ele só toca se alguém tocar. Então você é um instrumento e precisa dar lugar para Deus fazer você tocar. Ou seja, emitir sons que vinda dos céus. Então veja bem que
Todavia, diz aqui o comentarista, só são usados aqueles que cooperam com Deus, ou seja, que se submete, porque nós somos livres para obedecer. Uma coisa que Deus não faz, a não ser que seja uma ação executiva, é mandar na nossa vontade, senão ele salvaria todo mundo. Não tem aquele chavão que diz, aquele que não vem pelo amor, vem pela dor? Isso não se aplica como regra, não. São casos esporádicos e a gente não pode, não, a não ser que Deus queira e faz mesmo. Vai lá, Saulo, você vai cair do cavalo, vai ficar cego e eu vou fazer você de um grande pregador. Aí sim, mas no termo da chamada espiritual, o dever, ou seja, o milagre, o despertamento é de Deus e Deus espera que a gente abra o nosso coração. Quando o comentarista colocou aqui, durante o cativeiro, o povo israelita havia assimilado, ou seja, adquirido, é como aquela esponja. Porque eu vou falar da minha denominação, porque a Assembleia de Deus tem perdido muito, muito, muito. Porque tornou-se, em vez de ser uma igreja, uma esponja. Não, fulano fez ali, fulano botou um pigmento ali, fulano acendeu ali, e vai trazendo tantas e tantas porcarias, porque viu nos outros e trouxe para cá. Então, o povo de Israel adquiriu essas imundícias, que hoje tem se adquirido e trazido para o seio da própria denominação e tem corrompido os bons costumes. Mas veja bem que, porém eles estavam lá, mas eles aprenderam, quando diz aqui, porém, havia assimilado muitos dos costumes babilônios, porém havia aprendido a lição concernente de Deus. Não servia aos deuses pagãos. Hoje, quando se traz um negócio para a igreja, que a gente diz, meu irmão, ao invés de dizer, pastor, muito obrigado, Deus te abençoe, eu vou orar pelo senhor, eu digo, nada, porque o senhor está velho. E um dia um jovem disse para mim, porque a Bíblia dele é lá do Nordeste da Paraíba. Eu disse, não, é a mesma sua. Não existe Bíblia do Nordeste, do Sudeste, do Leste, do Norte, do Sul. A Bíblia é uma só. Mas é a mente tapada, a mente ainda impregnada com o mundo. Então, veja bem que antes do exílio, Israel estava espiritualmente doente. Dos pés à cabeça, Isaías relata isso, era chagas. Era como que fossem chagas purulentas, dos pés à cabeça. A ponto que no capítulo 1, Deus falou que o seu povo estava perdendo para o jumento, para a vaca, para o boi. Ele disse, Isaías, o jumento conhece a manjedoura do seu dono, conhece o seu dono. O boi conhece a manjedoura do seu dono, mas o meu povo não me conhece. Veja que tristeza. O povo era pior do que os irracionais. Mas Deus queria, tinha prazer, está no versículo 3 do capítulo 1, que o povo reconhecesse ele. Aí diz aqui que, mas agora havia sido curado da idolatria para sempre. Eles foram lapidados. Para Israel, o sofrimento trouxe resultados. Às vezes, alguém só aprende quando sofre e resultou no despertamento e na sua restauração. Então, a finalidade, diz o comentarista, principal de despertamento é sempre. Não é movimentos, é despertamento, a restauração espiritual do povo de Deus. O que é a restauração espiritual do povo de Deus? Aquele que tem pessoa que está doente. Quando a pessoa é restaurada espiritualmente, que há um despertamento, ele não perde um culto. Ele não perde uma escola dominical, ele tem prazer de estar nos cultos de ensino. Hoje, os cultos que são mais frequentados é o culto de domingo ou no sábado, quando há festas. O anticristo vai promover muitas festas para quem ficar, mas um culto de ensino da palavra se conta 2, 3, 4, dependendo do tamanho da igreja. No mínimo, chega no mínimo 10% do seu contingente. Então, para haver despertamento no meio de um povo desse, é difícil. São enganados na rua, por onde passam, porque eles não absorvem a vontade de Deus.
Então, cada despertamento tem por objetivo principal a salvação e restauração do homem. Entendeu? Salvar, restaurar e salvar o homem. Encontramos sempre esses dois termos aqui, dos polos, a graça e o pecado. E o Espírito Santo, ele não coaduna com o pecado. De jeito nenhum. Por quê? Porque ele diz que ele é intolerante, sempre intolerante ao pecado. Ele convenceu Saulo de que havia pecado contra a pessoa de Jesus. Foi o Espírito Santo que convenceu a Saulo. Ele convenceu a mulher samaritana a necessidade que ela havia de se salvar, de reconhecer que ela era pecadora. Ele fez Zaqueu confessar a sua culpa, o seu pecado. O Espírito Santo, ele torna as coisas, manifesta as coisas más, para que a gente possa se livrar, como disse Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 13. Então diz aqui que ele faz uma alusão ao profeta Isaías, ancorado no rei, no seu tio, mas quando ele entrou no templo que ele viu, ele disse: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Foi preciso que ele tivesse a visão que o anjo pegasse com Atenais a brasa do altar e tocasse na sua boca e purificasse os seus lábios. A letra B diz aqui: mas o Espírito Santo também aponta para Jesus como aquele que perdoa e salva. Aquele que se aproxima dele recebe o perdão. Então, este era os ensinos nos dias dos apóstolos e deve continuar sendo nos dias de hoje, pois a palavra de Deus não muda e as nossas necessidades espirituais também não. Não podemos remover os marcos antigos. Tudo se evolui, mas a palavra de Deus continua para sempre. Então, esta foi uma das finalidades do avivamento. O terceiro tópico diz aqui: Deus cumpre as suas promessas. Você tem promessa de Deus? Então espere se cumprir. Não se adiante, espere. Tem chamada para o ministério? Fique no seu lugar. Não avance e não retarde, fique no seu lugar. Uma vez o pastor Antônio Carlos falou comigo, lá no estado de Sergipe, pastor, disse: irmão Paulo, o senhor está retardando o seu ministério. Eu tomei aquilo, foi um despertamento. Eu não tinha desejo de ser pastor, não tinha desejo. Eu vi o sofrimento dos outros pastores, eu via tantas coisas que aconteciam, eu não tinha desejo. Mas um dia ele disse a mim: o senhor está retardando e Deus quer te colocar no ministério. E eu não pedi. No tempo certo, Deus fez com que homens dele me chamasse e me ordenasse ao santo ministério. E hoje, com muita alegria, eu sirvo a Deus na Assembleia de Deus, Espada do Espírito, aqui na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, dando honras e glória ao lado dos meus queridos irmãos e obreiros. Isso é muito bom e é significante. Então, a finalidade de Deus em suas promessas. Para que Deus ele cumpre? Diz aqui que pelo despertamento que Ciro recebeu, porque Ciro está sendo hoje a pessoa que serve de paradigma para a gente ver a ação de Deus. Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno do povo, ajudar a sua terra. Deus cumpriu literalmente, dentro do prazo. Quando ele estipulou o prazo, ele cumpriu. Bem como também ele cumpriu a derrota de Babilônia. Nós vimos como Ciro conquistou Babilônia dentro dos detalhes mínimos que Deus assim predeterminou. O ponto 2 diz aqui que Deus renova suas promessas de bênção. Em cada despertamento, preste bem atenção, Deus vivifica e renova as promessas de bênção ao seu povo. O Espírito Santo revela as riquezas escondidas em Cristo. Quer dizer, as riquezas de glória que Cristo ganhou na cruz do Calvário para dar àqueles a quem serve. Então, em cada despertamento, nós somos despertados por uma enfermidade. Agora o mundo está sendo despertado por este vírus. O Brasil está sendo despertado por esta pandemia política.
vamos dizer assim, a miscelânea, nós observamos, volto a dizer, não tenho compromisso com política, mas nós temos observado vamos dizer assim, essa convulsão que o Brasil está passando, porque muitos pastores estão querendo resolver o problema que não é deles, e o deles ele deixa abandonado aí, porque se filtraram na política e estão pecando abertamente, peca por comissão e por omissão, tá? Então, se algum pastor que é político ouvir, tem todo o direito de gostar ou não, problema seu, mas a verdade tem que seguir, você peca por omissão, você largou o chamado de Deus para se infiltrar na política, e Deus tem te reprovado, porque você maltrata as autoridades. Quando não maltrata, você está de acordo com a autoridade que é contra a igreja. Você não tem o caráter espiritual de se levantar e falar em defesa da igreja, porque você abandonou. Se você não foi fiel a Deus na primeira chamada ministerial, muito menos na política. Então engane-se quem quiser, tá bom? Então que Deus te abençoe. Então veja bem que nós somos despertados para tomarmos uma posição, e a hora que alguém se levante e tome sua posição. No segundo parágrafo diz assim: o batismo no Espírito Santo é uma bênção que faz parte de uma nova vida com Cristo. Tá? Batismo com o Espírito Santo, pastor, isso é coisa lá do passado. Não, isso não existe não. Aceitou Jesus, já foi batizado, irmãos. A Assembleia de Deus, ela nasceu nessa doutrina. E hoje eu vejo, eu ouço pastores de cátedras dizer que não está escrito que é preciso não. Veja bem, batismo no Espírito. Quando nós aceitamos a Jesus, nós somos batizados com o Espírito. Recebemos o Espírito, e no Espírito nós somos imergidos no Espírito, submersos no Espírito. É tal ferramenta que é preparada e depois ela é imersa em uma têmpera adequada para resistir os impactos da vida. Eu trabalhei em muitas empresas e conheci muitas empresas como fabricante de ferramentas, como a Gedore, como a Vanádio e a Tramontina e muitas outras. E pense vocês que essa chave 199 que se compra por aí, que não tem um torque, você vai apertar uma porca, ela abre, perde seu valor, é uma ferramenta que perdeu o valor, porque ela não tem, além de não ter revestimento, ela ficou obsoleta, ela não passou no crivo da seleção. Então a ferramenta ela é preparada e revestida. Você pega a chavinha do seu carro, ela é de bronze e alumínio, ou não de bronze fosforoso, mas ela vem cromada, aquela cromada, aquele cromo serve para deslizar na ignição, para não estragar a ignição. Por isso você recebe duas chaves. Alguém acha que recebi duas, que se perder uma, não. Quando ela começar a perder o branquinho, aquele niquelado, bota outro e pega a nova, então vai estragar a ignição, e poucos sabem, isso significa revestimento, capacitação para o dia a dia. E aqueles que não são batizados com o Espírito Santo, eles usam a própria lógica e a própria teoria humana, e por isso não encontra espaço para que Deus use com muito êxito na sua obra. Se enganam e engana muita gente com as suas filosofias. Então preciso aqui ver, o Espírito Santo, ele quer, Jesus quer batizar, ele quer revestir você e eu. Senão a gente começa a se atropelar. Porque diz assim: os dons espirituais também fazem parte das bênçãos que Deus deseja dar por meio do despertamento. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12. E são os dons que é para a igreja. Deus ainda deseja despertar os corações para ter fé renovada na cura do corpo. Muitas curas não acontecem porque falta a fé. Eu tenho que acreditar. O médico disse, não, é que eu vou acreditar, porque Deus, se fosse para ele fazer, está tudo bem. Temos que acreditar. Também o resultado da morte expiatória de Jesus. Então a gente tem que saber que Deus, como ressuscitou a Cristo,
dando poder sobre o corpo, sobre a morte, ele tem poder sobre o nosso corpo também. Terceiro ponto, Deus renova a fé dos abatidos. Está abatido, está triste, alguém te desprezou, se encontra assim, abandonado, corre para os pés de Jesus, que ele é o sumo e eterno pastor. Recomeça novamente. Vai para a casa da viúva que ela está apanhando graveto para morrer. E chega lá e fala de Jesus para ela que ela vai te alimentar. Entendeu? Então entenda a palavra do Senhor. Então veja bem, pelo despertamento, Deus cria ambiente de fé, de expectativa e de oração. Pronto. Ambiente de fé, eu creio. Ah, mas não tem jeito não. Tem. Mas tem. Ainda que esteja morto, viverá. E eu creio. Creio absolutamente. O despertamento nasceu da oração e só poderá prosseguir se a chama da oração continuar acesa. Então está tudo bem com você. Você tem tempo para assistir televisão, tem tempo para navegar na internet, tem tempo para conversar com os amigos, tem tempo para isso e aquilo. Mas quando você tira um tempo para orar, meu irmão, as barreiras começam a te apertar, começam a te censurar, começam a falar de você, começa a querer bitolar o seu estilo de orar. Está entendendo? São guerras infernais da maldade para fazer você parar de orar. Você tem que prosseguir orando, mesmo que seja em silêncio. Porque muitas vezes a gente não pode orar falando, mas vamos balbuciar. Ana, quando entrou diante de um homem rebelde chamado Eli, desviado, ela sabia no coração a dor e ela sabia a certeza e ela apenas balbuciava e ele cheio de pecado, ele teve ela como uma bêbada. E talvez se fosse eu tinha tirado o sapato nele, eu tinha praguejado. Não vou dizer que eu faria o que Ana fez, mas Ana, ela tinha o coração preparado para a adoração através da oração e ela fez com que o rei que estava desviado revesse os seus conceitos e dissesse uma palavra que se cumpriu, seja feita a vontade, o desejo do teu coração. Então ore. É hora de orar em silêncio com Deus. Porque ele fala aqui que no Antigo Testamento o fogo no altar de incenso não podia deixar apagar. Isso é alusão à oração, ou seja, um exemplo da oração. Do mesmo modo, Deus quer que o fogo do Espírito Santo não se apague em nossos corações, mas continue aceso. Hoje, como no dia de Pentecoste. Todavia, isso só se pode conseguir através da oração incessante por parte de cada um de nós. Orar sem cessar. Lucas 18, Jesus disse, aquele rei, aquele juiz iníquo que não temia nem a Deus nem os homens, mas aquela viúva, ela foi pertinente. Ele disse, eu vou resolver. Ele disse, imagina. Então ele mostrou que nós devemos ser importuno, buscando o Senhor, batei, primeiro pedir, devemos pedir, bater, porque a porta vai se abrir. O quarto tópico diz, o despertamento torna os homens obedientes à palavra. Quando você vê o camarada desobediente, porque ele não foi despertado. Aí pode ser pastor, pode ser presbítero, pode ser diácono, pode ser o que for. Foi desobediente, ele não teve nunca despertamento. Ele está ali apenas cumprindo um papel. É como que fosse um ator. Tem pessoas que só está bem se estiver na frente. Mas na hora que estiver servindo, não. Só está bem na hora que estiver ditando. Precisamos dar exemplo, ditando e recebendo ditos. Por esta razão, o culto foi restabelecido em Jerusalém e foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Está lá em Neemias capítulo 12. Não foram introduzidas novas formas de culto, nem qualquer mistura de doutrinas babilônicas. Hoje o povo fala muito em ministério de louvor na igreja, tem muito debate sobre isso. E fala muito sobre levitas. Se o povo conhecesse o peso da palavra levita. A maioria não passa de atores que ocupa
quando os palcos da igreja e acha que é muito simples, tem que ir para salões que parece até uma sala de danceteria. E ainda dizem que estão adorando a Deus. Não, meu irmão, não. Ali está a ira de Deus, que ali é autopropagação. É tanto que ele diz assim, eu vim aqui mostrar o meu trabalho, não é adoração. São obras humanas, madeiras, aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios, de grandeza, onde tem muitos seguidores e são aplaudidos e tornam-se ídolos, porque canta as músicas que o povo quer ouvir. Mas o culto de Deus é diferente. Por esta razão, tem que ser diferente da do mundo. 2. O despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Mas o desejo ardente de ser fiel mesmo. Paulo escreveu assim em 1 Coríntios 4 e 6, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Hoje o pessoal quer saber, está uma febre agora, volta a dizer, e serve para você. O camarada é da igreja tal, mas quer comentar a nossa revista, vai comentar a sua, vai dar opinião na revista da sua igreja. Eu não vou comentar a revista de ninguém, não, mas eu tenho que comentar porque está errado. Então cuide da sua panela, da comida do seu povo. Porque na Assembleia de Deus tem homens que sabem ensinar porque receberam do Senhor. Então hoje está uma intoxicação. O camarada vem lá de fora e quer ensinar a gente de qualquer jeito. Não. E tem muita gente trazendo as migalhas, as bolotas que encontra lá para dentro da igreja, não. Então, o despertamento faz com que a gente deseje a palavra. E Paulo falou, o crente despertado inclina-se a guardar o estatuto de Deus até o fim. O salmista falou no Salmo 119. Venha de onde vier. E esta forma de proceder, esta atitude do crente é uma das bases para a comunhão uns com os outros. Quando ele disse, companheiro, sou de todos os que temem e dos que guardam os teus preceitos. Eu, como já disse aos irmãos, digo isso não como exibição, digo isso como alerta. Eu tenho minhas primeiras formações teológicas foi na primeira igreja batista, aquela tradicional. Eu devo muito porque aprendi com vários pastores. Volto a falar o nome deles aqui, o saudoso pastor Nilson Amaral Fanini, um homem de Deus, o pastor Ernesto Tognini e muitos outros, da Assembleia da Igreja Presbiteriana também, aquela mesmo, a tradicional. Devo muito a eles, porque aprendi muitas e muitas coisas. Mas Deus me escolheu a ser ministro da Assembleia de Deus. E eu não posso trazer doutrinas, ou seja, regras, não quero nem falar doutrinas, que doutrina é universal, regras, entendimentos teológicos de outra denominação para nós. Não, agora virou moda, o camarada agora, como é que a pessoa não crê no batismo com o Espírito Santo e você vai trazer ele para ensinar o quê? Baboseira, veneno. Então cuidado, tem muito veneno na panela. Tem muitos doutores de anéis no dedo enganando o povo de Deus. Então prestemos atenção, despertamento espiritual, um milagre, viu? E isto emana de Deus, unicamente de Deus. Despertemos-nos enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. A epidemia está passando, mas se prepare que coisas ainda difíceis virão. Porque Deus quer não apenas castigar o povo, mas que haja um renovo, que haja um avivamento, um reavivamento, porque está tendo muito barulho e pouco avivamento. Está tendo muita mistura e pouco avivamento. Que Deus continue abençoando e fique com a verdade prática. O despertamento espiritual é uma consequência da submissão
a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus te guarde, que esta palavra fique no seu coração. É uma palavra simples, mas uma palavra que Deus colocou no coração do pastor Eurico Bergstein e ele tem colocado o nosso também. Um abraço e até a próxima, em nome de Jesus. Se inscreva, compartilhe, deixe o seu like, ative o sininho e abençoe outras vidas para que a sua vida possa ser também abençoada. Amém? Que Deus abençoe.